Eu não ponho nenhum reparo à decisão do ministro Alexandre de Moraes, sob nenhum ponto de vista. Ela está inteiramente correta. E mais ainda, quero dizer que quase ninguém esperava uma decisão dessa nesse momento. Então não há por que agora ficar cobrando que ele devia ter feito isso ou aquilo outro, mais, etc. Estava todo mundo pensando que estava na hora da negociação, de concessões. E vem o ministro Alexandre de Moraes e vem, imagino, o próprio STF dizer assim: não, vale a lei. Custe o que custar, a lei existe no Brasil e quando ela for rompida, haverá consequências, seja para quem for. Então, claro, a partir de hoje, há uma mudança de qualidade. Antes, o Bolsonaro não era um presidiário, não é um presidiário full time, agora ele é um presidiário. E o STF reafirmou sua soberania no momento que ele está sendo atacado. Perfeita a decisão, não há porquê, eu acho que agora ficar procurando motivos para lamentar ou para relativizar uma decisão tão corajosa, tão inesperada, mas que tem toda a motivação quando os delinquentes rompem com a lei e as determinações do Supremo Tribunal Federal. Viva o Supremo Tribunal Federal sem qualquer restrição. Parabéns, Alexandre de Moraes. Você é um herói nesse momento. Não é? O sujeito que mostrou que, afinal de contas, a justiça brasileira, não só ele como homem, como personagem heróico, como a justiça brasileira faz valer a lei. A justiça brasileira tem cojones. E ele falou, inclusive, Mário, o seguinte, quer dizer, que a justiça brasileira não aceita que um réu a faça de tola, né? Eu vou trazer aqui a fundamentação, ele colocou, inclusive, ele cita, inclusive, o Nicolas Ferreira na decisão, ele fala: o flagrante desrespeito às autoridades cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil na rede social Instagram, né? Não bastasse isso, o réu Jair Messias Bolsonaro realizou ligação telefônica por vídeo com seu apoiador político, o deputado federal Nicolas Ferreira, demonstrando desrespeito à decisão proferida por essa Suprema Corte, com o único objetivo de endossar o tema da manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. Né? E a decisão foi expressa, a decisão anterior, a cautelar, né, dizendo: o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares implicará na revogação e decretação de prisão. Então o Bolsonaro ou achava que todo mundo era frouxo, era otário, era qualquer coisa, e claramente desrespeitou. Né? Então tá aí, eu acho que até hoje de manhã, na verdade, a gente falou isso no Bom Dia, né? O Alex estava com a gente e falou: olha, tem que prender, não tem o que fazer, né? Tem que prender, porque tinha uma cautelar, ele desrespeitou. A prova foi apontada, ele apaga a prova, quer dizer, então o Alexandre de Moraes não se dobrou, não se curvou. No momento em que todo mundo achava que devia relativizar a aplicação da lei no Brasil, né, sob pena de consequências futuras. O STF caminha no sentido contrário a esse. Não vamos negociar, não vamos ceder, não vamos conceder em matéria de crime. Não vamos fazer esse tipo de coisa. Nós não vamos abrir mão da nossa função. Eu acho que ele não perdeu o time, né? Ele foi aquilo que eu falei. Se ele não tivesse tomado essa decisão, certamente ele perderia muito da sua presença, né, no comando desse julgamento, né? Acho que ele peitou e peitou. Vamos ver direito isso, né, Mário? Ele peitou no momento que ele está sendo cerceado, que a família dele está sendo ameaçada, né? Ele está num momento que a gente nem consegue imaginar, Tereza. Né? Ele não sabe dos recursos para poder viver. Ele está sendo cerceado economicamente, tanto que chama uma lei da morte financeira. Né? Ele está cercado. E você vê que ele reagiu. E acho que ele reagiu, e acho que a decisão, viu, Mário e Miola, me parece ter sido ele deve ter conversado com os seus colegas do tribunal. Né? Certamente, essa é uma decisão que eles tomaram e eu fico pensando no papel que o governo vai ter que ter daqui para frente, porque eu imagino que pode acontecer do Trump tocar para frente e escalar essa crise. Agora, se escalar, Tereza, talvez a gente consiga ser notícia, né, no mundo e chamar mais a atenção para o absurdo que está ocorrendo no Brasil. Né, para a ação do Trump totalmente ilegal. Que o próprio Estados Unidos perceba que tipo de chefe de Estado eles têm ali. Né? Porque eles ficam discutindo várias coisas, menos o que o Bolsonaro está fazendo. Porque ele chegou já, Bolsonaro não, Trump, ameaçando o Canadá, ameaçando o México, perseguindo os imigrantes, os latinos. Né? Agora é uma coisa séria, porque ele tá invadindo o judiciário de um país, a soberania, dizendo: ó, não pode, pare esse julgamento. Quem é ele para falar que vai parar um julgamento num outro país, gente?